E ó, gente, desde o início da pandemia do coronavírus, muitas recomendações foram passadas para que todo mundo se protegesse. E aí, com o tempo, quanto mais se conhecia do vírus, mais avançavam as adaptações. E um bom exemplo disso é o uso da máscara. Lembra que no início elas eram indicadas apenas para os profissionais de saúde? E hoje já está sendo recomendada para todas as pessoas? Pois é. Assim também aconteceu com o protocolo de conduta na hora de procurar ajuda médica. Para tirar dúvidas sobre esse assunto, eu vou conversar com a infectologista Manuela Santiago por videochamada. Ela está aqui ao vivo com a gente. Muito boa tarde, doutora Manuela. Obrigada por falar conosco. Pois é, como eu falei aqui, a indicação na hora de procurar um médico, inicialmente, eram com os sintomas até mais agravados, que seriam falta de ar, Se você percebesse que tinha alguns sintomas, mas que viesse com falta de ar, você deveria procurar ajuda médica. E o que é que mudou a partir desse avanço da pandemia? Então, Jaqueline, o que mudou é o seguinte, todo o nosso conhecimento sobre síndrome respiratória aguda grave, da experiência de outros vírus, é que normalmente os casos graves vinham apenas quando já tinham o que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave. Quando o paciente já tem falta de ar, já tem dificuldade respiratória. No caso do coronavírus, pelo que a gente já vem aprendendo com ele, é que antes mesmo do paciente apresentar essa síndrome, ele já pode apresentar sinais de hipoxemia. O que é isso? De baixa oxigenação. Então, como a gente sabe, olhando a saturação do paciente, a gente tem um aparelhinho, chamado oxímetro, que a gente vai olhar a saturação e já percebe que o paciente, mesmo bem conversando, ele pode já estar com a saturação baixa e mais associado, claro, aos sintomas respiratórios, que é tosse, febre, dor de cabeça, coriza, sintomas típicos de um quadro viral, E aí, se esse quadro persistir por mais de 48, 72 horas, ou se piorar, aí a gente tem que realmente procurar o atendimento médico antes de ter um quadro mais grave. E Sim. Aí a gente vai avaliar se pode ser um quadro de coronavírus. Sim, doutora, tem algumas pessoas também que, em virtude do período, do momento, acabam sentindo a falta de ar, até por ansiedade, outros diagnósticos também, a ansiedade, o medo, o receio, tudo isso faz com que a pessoa perca o ar e ache que está até com alguns dos sintomas. Então, é importante observar também que a falta de ar ela deve estar associada também a um outro sintoma na hora de buscar ajuda médica? Exatamente. Os sintomas de um quadro viral. A paciente não vai apresentar falta de ar do nada. Ela vai apresentar dor no corpo, dor de cabeça, febre, que pode vir ou não, tosse, dor na garganta, coriza. Então, são sintomas que associados e aí podem evoluir com uma discreta falta de ar. O paciente pode não sentir falta de ar importante, mas só fazer um exercício que ela fazia normalmente, ou subir escada, já sente aquela dificuldade. Então, já tem que chamar atenção, certo? E nesse momento, já o ideal é não esperar que o quadro já vire uma angústia respiratória, uma dificuldade maior de respirar. Já persistindo esses sintomas, aí sim procurar já atendimento médico, mesmo achando que são sintomas leves. Falando em sintomas, é importante que a gente chame a atenção da população para os sintomas que estão recorrentes, Mas outros sintomas também têm surgido em algumas pessoas. Normalmente a gente ouve falar da tosse, da coriza, do espirro, da febre.
E tudo associado, né, leva a um quadro mais preocupante. No caso, a pessoa que tem uma dor de garganta isoladamente, não apresenta febre e não tem outro sintoma associado, ela deve se preocupar aí a buscar ajuda médica, ou se ela já tem um problema de garganta já há um tempo, isso pode ser simplesmente um dos sintomas recorrentes do problema que ela já tem. Acho que por conta desse período, né, qualquer sintoma de espirro, de tosse, dor de garganta, a pessoa já fica preocupada. É importante que tenha que ter associado a um outro sintoma, ou isoladamente a pessoa deve buscar ajuda médica? Então, sem dúvida, qualquer sintoma respiratório, nesse período de pandemia, a gente vai ter que suspeitar, né? Mesmo que o paciente tenha o histórico prévio de ter dor na garganta sempre, mas se ele vier com algum sintoma a mais, ou seja, uma coisa persistente, que dure mais tempo do que o normal, o ideal é que ele procure assistência médica para ser avaliado ou serem avaliados outros aspectos da doença, né? E principalmente porque a gente só vai ter certeza se é ou não com o exame. E o ideal do exame é fazer entre os primeiros dias, né, entre o terceiro e o sétimo dia do exame. Se a gente passar desse período, a dificuldade de diagnosticar vai ser maior. Então, o ideal é, se a pessoa sentir qualquer desses sintomas, geralmente não vem um sintoma só, é muito difícil você sentir só dor na garganta, vai sentir uma fraqueza, tem a questão da falta de, não sente o gosto da comida, o cheiro da comida, tem muitas pessoas que relatam esse sintoma, a gente já viu que é muito característico também. Então, se tiver pelo menos uns 2, 3 sintomas associados, mesmo sem febre, o ideal é que procure assistência médica. E daí o médico vai avaliar se realmente pode ou não ser uma suspeita. Sim. Doutora, nosso estado já está aí com quase 7 mil diagnósticos e dá para imaginar a curva de casos caindo em algum momento próximo, ou isso deve levar um tempo? Então, a gente já está exatamente no pico, né? O que a gente está ainda avaliando como está a situação epidemiológica no estado. Provavelmente, agora em junho e julho, é que a gente espera que a curva comece a cair, né? Então, a gente está vendo aí as UTIs praticamente lotadas já, e o que a gente espera é que comece a cair o número de casos, mas assim, é uma coisa muito difícil de prever, exatamente porque a gente está ainda, né, cada dia mais, o número de casos está cada dia mais aumentando. Então, no momento, essa avaliação é muito complicada. Sim. E por isso que a gente continua orientando as medidas de precaução, distanciamento social, isolamento social e o uso da máscara, né, universalmente, e as precauções de higienização. Sim. Isso tem que ser mantido sem nenhuma previsão da gente suspender essas precauções. Sim, sim. Doutora, uma pergunta também importante em relação ao tempo, né? Normalmente a gente ouve dizer que dentre o período em que a pessoa adquire aí o vírus da Covid e o período que ela acaba também passando pelo vírus seria um período de 14 dias aproximadamente. Esse tempo, ele varia de acordo com a pessoa ou ele é um tempo que já é confirmado e a partir de 14 dias a pessoa já fica imune? Então, não é confirmado para todas as pessoas. Em nenhuma doença a gente pode confirmar um tempo exato. Esse é um tempo médio. A maioria das pessoas que tiverem sintomas leves, elas em 14 dias, mais de 90% vão ter sua imunização. O que é que acontece? O paciente, a gente pode ainda estar transmitindo, apesar dele estar imune, mas ele ainda pode estar na fase transmissora. Então, isso a gente não pode garantir que o paciente não está transmitindo. Mas,
tanto que a gente mantém as medidas de precaução, orienta a manter as medidas de precaução. Mas nos pacientes com sintomas leves, a gente acredita, né? Já tem, os estudos mostram até o momento que em 14 dias eles já têm começa a produzir seus anticorpos. Nos pacientes graves, esse tempo já é mais demorado. Até mesmo os pacientes internados graves, o tempo da gente tirar ele da precaução, né, do isolamento, é maior do que nos pacientes que tiveram sintomas leves. Sim, então é importante que, para que a pessoa tenha certeza de que aquele vírus ele já não permanece né, no paciente, seja feito um novo exame? Não, isso não é recomendado, porque a pessoa pode ainda ter vírus, mas o vírus inativo. O que foi comprovado em alguns estudos, que tem pessoas que ainda estão com vírus e não produziram os anticorpos, mas esses vírus são, o que é estudado é o DNA do vírus, né? Então ainda pode ter vamos dizer assim, um pedacinho ainda do vírus, mas está inativo. Então, vai ficar a pessoa vai ficar achando, pode ter uma leitura errada, errônea. E esses exames sorológicos que as pessoas estão fazendo assim, compulsivamente, né, preocupados, eles ainda não têm uma validação 100%. Então, tem exame, às vezes a mesma pessoa faz um exame e vem com IgG positivo, aí faz outro tipo de exame, de outro método, e vem negativo. Então, assim, isso confunde muito a cabeça das pessoas. E elas acham que pode ter aquela leitura errada, de que está imunizada, está livre e não está transmitindo para ninguém. Isso é muito perigoso. Então, o ideal é, se a pessoa teve a doença, ela vai fazer o PCR, que é o exame padrão ouro, que ainda tem algumas situações que pode até dar um falso negativo, mas assim, associado aos sintomas do paciente, a gente pode dizer, não, aquilo foi realmente COVID, e todo exame tem sua taxa de erro. Então, aquele paciente foi COVID, só que o exame dele não comprovou sorologicamente. Mas Aí, nesses casos, a gente pode avaliar, depois de um tempo, aí o ideal é que seja consultado o médico para poder orientar o tempo que deve ser solicitado esse exame, para tentar confirmar mais tarde, certo? Mas, no momento, a gente não orienta fazer exames após curado, né, do coronavírus. E aí, só em caso do paciente internado. Caso o paciente internado, a gente tem um adendo. A gente faz muitas vezes para tirar o paciente do isolamento dentro do hospital, os pacientes graves. Mas na maioria da população a gente não orienta. Mas aí como a gente vai ter a certeza que aquela pessoa já passou pelo período ideal? Então é isso que a gente, como eu falei, esses exames sorológicos, eles não têm uma validação boa. Então, fica aquela questão, será que porque o que é que acontece? A situação é a seguinte, o brasileiro, ele é vacinado por várias outras doenças, a gente tem vírus e muitas vezes o que pode acontecer é uma reação cruzada. E aí, muitas vezes a pessoa vem com IgG positivo, IgM positivo, que são os anticorpos, no exame diz que é para COVID, mas a gente não tem certeza se esse exame é para COVID. Ele pode ser uma reação cruzada, por exemplo, pela vacina da gripe que a gente toma, né? E tem pouco tempo que a gente fez a utilização. De outros vírus que a gente já carrega, de outros anticorpos que a gente já carrega ao longo da vida. Então, essa é a questão. A gente ainda não tem uma validação 100% desses exames, como em outros vírus, de que ele confirma realmente se o paciente já criou seus anticorpos, já está imunizado. Então, muitas vezes isso atrapalha mais do que ajuda. Então, o que confirma que o paciente teve a doença é o SWAB, né?
E aí a gente vai acompanhar a clínica do paciente. O paciente melhorou, a gente considera ele como curado. Agora, mantendo as medidas de precaução. A gente não tem como saber, pode ser de cada pessoa pode ter um tempo diferente de imunização. Então, geralmente a gente faz um mês, pelo menos, né? Se o paciente insistir em fazer sorologia, faz com um mês, pelo menos, mas é aquela questão, os exames não são validados, então a gente fica numa situação complicada ainda de definir sorologicamente cura. Então, é bem difícil da gente saber, né, quando realmente a pessoa está curada. Mas esse exame, o SWAB, que é o exame que é mais confiável até o momento, seria aquele do cotonete, né, que é feito retirando a secreção. Esse é o mais seguro até então. Exatamente. Esse é o nosso padrão ouro de exame para fazer o diagnóstico da doença. Doutora, veja, nós temos também pessoas assintomáticas, né, que vão fazer o exame e aí detectam que estão positivados. Nesse caso, das pessoas que tenham detectado que está com vírus, mas os sintomas não surgem, não aparecem durante o período, então a média de tempo seria exatamente esses 14 dias. É isso? Exatamente. Essas, então, principalmente essas que foram assintomáticas, muito provavelmente essas pessoas já têm uma resistência maior a esse vírus, né? Por isso que ficaram assintomáticas. Então, a gente, na maioria desses assintomáticos, os 14 dias já são suficientes. Sim. Então, é importante também que a gente possa falar para as pessoas de casa sobre o período em que a pessoa depois do vírus, né, pós período de cura, e aí essa pessoa, ela pode novamente circular e ela pode transmitir, esse é o receio, né, que as pessoas têm, ela pode mesmo assim transmitir uma pessoa assintomática, por exemplo? Então, o problema é esse, a gente não tem certeza de até quando. Como a gente ainda está aprendendo muito sobre esse vírus, né? Então, a gente não pode garantir que essa pessoa ainda não esteja transmitindo. Por isso que a gente não recomenda que mesmo a pessoa que venha com a sorologia positiva, que a gente não confia muito, que essa pessoa continue tendo as precauções, porque ela ainda pode ser transmissora. E a gente ainda está aprendendo, ainda não tem estudos comprovando que a pessoa realmente não transmite, certo? Não tem certeza. Então, o ideal é que mesmo curada, clinicamente, é que essa pessoa continue utilizando máscara e mantendo as precauções. Mas não precisa ficar totalmente isolada, mas depois desses 14 dias. Porque provavelmente a capacidade de transmissão já caiu bastante, entendeu? Certo. Mas mesmo assim, que a pessoa não vai ficar isolada a vida toda, né? Sim. Então, pelo menos, nesses 14 dias, a gente já pode definir que já diminuiu muito a chance de transmissão. Então, por isso que a gente estipula esses 14 dias. Quando o paciente sai do hospital, a partir do dia da alta dele, a gente ainda orienta mais 14 dias de isolamento, por segurança. Certo. E no caso, a pessoa que está com vírus, fica os 14 dias, já pode sair, mas com todos os cuidados, né? Porque ela ainda pode, infelizmente, transmitir. Exatamente. Nós estamos num momento bem difícil, as pessoas estão com muito medo e tem algo novo para que a gente possa deixar aí algo mais positivo para as pessoas? Tem alguma medicação, algo que está realmente assim mais próximo do ideal para a cura? Há uma esperança? Não, medicação, infelizmente, a gente não tem nenhuma medicação 100%. Hoje em dia, a gente já não recomenda a cloroquina, né? Por conta dos últimos estudos, que já foram bem mais amplos do que aquele que mostrava que a cloroquina tinha algum benefício. Hoje em dia já tem estudos bem mais amplos, onde mostra que a cloroquina não teve
não mudou a mortalidade e ainda aumentou os efeitos colaterais desses pacientes. O que a gente tem de comprovação é que o uso de corticoide na fase imunológica, né, idealmente, a partir depois do 5º dia, e o uso de anticoagulante, isso sim ajuda nesses pacientes, né, que a gente precisa internar, ou em fases mais tardias, que pacientes que ficam com tosse muito persistente, com um pouco de cansaço ainda, de dispneia. Então, o corticoide e o anticoagulante são as medicações que a gente tem mais utilizado, certo? Mas nenhuma medicação, mas por conta da fisiopatologia da doença. Porque a doença, ela mostrou que no pulmão ocorrem microtrombos. Então, uma inflamação importante. Então, essas medicações vão controlar esses sintomas, certo? E as outras medicações, ivermectina, anita, remdesivir, caletra, todas essas são medicações que a gente não tem uma comprovação, com certeza, que tem ação sobre o vírus. Então, muitas vezes a gente pode até orientar a utilização, né? A ivermectina, a anita, porque são medicações que não vão ter efeitos colaterais graves para o paciente. Sim. Mas não que seja uma coisa comprovadamente 100%, que com certeza vai ser a cura da doença. Olha, quero agradecer, viu, pelos esclarecimentos. Doutora Manuela, muito obrigada, infectologista. Para a gente encerrar, vamos lá para o início, né, quando eu perguntei sobre quando procurar ajuda médica, para que fique bem claro para as pessoas. Então, quando a gente deve procurar ajuda médica nesse momento? Não esperar que tenha uma dispneia grave, começou a ter sintomas respiratórios, febre, dor de cabeça, tosse, dor na garganta, coriza. Observa, se esses sintomas persistirem e ficarem piores em 48, 72 horas, o ideal é em 3 dias. Porque assim, por que 72 horas? Porque o ideal da coleta do exame é exatamente a partir do 3º dia. Então, também, se for muito cedo a unidade de saúde e fizer o exame, por exemplo, no 1º e 2º dia, a sensibilidade do exame vai ser muito baixa. Então, o paciente pode até estar com a doença, mas a chance de dar o falso negativo vai ser grande. Sim. Então, tendo esses sintomas, o ideal é que procure auxílio médico, principalmente se for profissional de saúde, profissional de segurança, profissionais que, né, estão circulando. Sim. As pessoas que trabalham no supermercado, essas pessoas terão que tem ser muitos afastadas, contatos, né? E procurar uma assistência médica para poder coletar o exame. Porque essas pessoas, sim, têm o maior risco de transmitir porque estão circulando normalmente, né? Para seus trabalhos. Sim. Doutora, mais uma vez, muito obrigada pela entrevista. Considerações finais? Então, que as pessoas continuem se cuidando, usando a máscara, né? Eu tô com a minha aqui do lado, só tirei para dar entrevista. Mas que continuem utilizando as máscaras e fazendo sua higienização. E procurar assistência médica, não ficar esperando piorar os sintomas em casa, porque quando o caso já se torna mais grave, para tratar vai ser mais difícil, né? Tá vendo que nossas UTIs já estão lotadas. Então, vamos tentar e não tomar medicação sem prescrição médica. Sim. Esse é o mais importante. Doutora, mais uma vez, muito obrigada. Eu também agradeço pela oportunidade. Nós que agradecemos. Saúde para todos. Mais uma vez, muito obrigada. Hora da pausa, né? Depois da gente ter conversado aí sobre esse assunto, não tem como a gente não abordar, né? E a recomendação é que todos os cuidados eles sejam mantidos, redobrados, toda atenção, tá bom? Porque a gente quer em breve tudo de volta ao normal.